quadro Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Helena. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. Para quem está nos ouvindo através da rádio, transmissão também ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram também. Nós saímos aí de um mês de conscientização, Outubro Rosa, conscientização ao câncer de mama, um autocuidado para as mulheres. E na sexta-feira passada, nós falamos aqui sobre os direitos das mulheres que têm câncer de mama, diagnosticadas com câncer de mama. Hoje, a primeira sexta-feira do mês, já para linkar com a sexta-feira passada, nós trouxemos aí esse tema de Novembro Azul e trazemos o autocuidado para os homens. E nós vamos trazer aqui os principais direitos que muitos dos homens nem sabem desses direitos, então nós vamos aí trazer alguns deles. Vamos começar pelos direitos previdenciários. Antes a gente chamava de auxílio-doença, hoje, depois da reforma da Previdência, nós chamamos de auxílio por incapacidade temporária. Esse é um direito para aqueles que têm qualidade de segurado, ou seja, aqueles que contribuem para o INSS, seja através de carteira assinada, seja através de contribuições como contribuinte individual, como MEI, por exemplo. Outro requisito é apresentar a incapacidade. Isso é atestado por laudo médico. Então, o portador de câncer de próstata vai até o médico fazer os exames e, a partir do momento em que for diagnosticado, pega esse laudo e dá entrada no auxílio por incapacidade temporária no INSS. Sobre a carência, a mesma situação que eu falei na semana passada, não é necessário comprovar carência, ou seja, não precisa ter no mínimo 12 meses de contribuição para poder requerer esse benefício, basta ter a qualidade de segurado. Se tinha somente um mês, como qualidade de segurado, de carteira assinada, por exemplo, contribuído por um mês, já tem ali, já preenche o requisito. Logo em seguida, temos a aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de auxílio por incapacidade permanente. Os mesmos requisitos do auxílio-doença. E tem aí um adicional, que se aquele portador do câncer de próstata tem limitações para resolver as coisas, as atividades do dia a dia, como, por exemplo, ir ao banco, fazer feira, coisas nesse sentido, tem uma limitação. Então, essa pessoa que já recebe a aposentadoria por invalidez decorrente dessa doença, pode requerer junto ao INSS esse adicional de 25%, porque essa pessoa precisa de um acompanhante que leve essa pessoa para os locais e tem que se disponibilizar a estar sempre com esse segurado. Para quem não tem a qualidade de segurado, temos aí o BPC-LOAS, que se enquadra no quesito de deficiência. Só deixo bem claro que a deficiência, para requerer o BPC-LOAS, ela tem que ser a longo prazo. Então, o médico ele tem que emitir um laudo e que a incapacidade dessa pessoa seja por mais de 2 anos. Então, desde o diagnóstico, desde que essa pessoa recebeu a notícia de que era portadora do câncer de próstata, essa pessoa já começa a contar aí esse prazo dos 2 anos para poder requerer o BPC-LOAS. 2 anos de incapacidade para resolver as atividades do dia a dia. O BPC-LOAS deficiente, ele é exatamente para isso, para dar um benefício para as pessoas que não permite que a pessoa viva em igualdade de condições com a sociedade. Então, esse benefício vem para realmente auxiliar essa pessoa portadora do câncer de próstata e que não tem qualidade de segurado, como eu já expliquei anteriormente. Mais um dos requisitos para requerer BPC-LOAS é possuir baixa renda. A renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, junta a renda de todos os componentes da casa, divide por todo mundo e essa renda não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. E tem que manter o CAD único atualizado
pelo menos uma vez por ano, vai lá no CRAS, atualiza o seu cadastro, atualiza as informações de quem mora na sua casa com você, a sua família, quem mora lá, você leva os documentos pessoais, leva comprovante de residência, comprovantes de renda, para sempre atualizar esse cadastro lá. Mais um dos benefícios dos direitos que portadores de câncer de próstata têm são 3 dias de folga por ano, sem prejuízo do salário, de acordo com o artigo 473 da CLT. Isso para a realização de exames periódicos preventivos de câncer. O que acontece? Pessoas que já tiveram câncer de próstata e precisam regularmente fazer esses exames preventivos têm até 3 dias de folga por ano, sem que seja descontado no salário. Isso comprovado devidamente com atestado médico de que foi para fazer esses exames. Mais um dos direitos que as pessoas com neoplasia maligna têm é de sacar o FGTS, tanto de contas inativas, ou seja, aquelas contas que as pessoas trabalharam e não receberam, não sacaram o FGTS e ficou lá guardadinho. Então, essas pessoas podem ir lá sacar, como também de contas ativas. Se você está trabalhando de carteira assinada naquele momento que foi diagnosticado com câncer, você pode ir lá dar entrada também na Caixa Econômica Federal e sacar o FGTS. Mesma coisa, PIS e PASEP. É necessário comprovar que o câncer é sintomático, ou seja, que há a incapacidade e a pessoa está em um tratamento por causa dos efeitos da doença ou por causa dos efeitos colaterais do tratamento. Eu sempre enfatizo essa parte, essa situação, porque esses valores são liberados exatamente com o intuito de ajudar no tratamento, de ajudar para que aquela pessoa consiga comprar alguma alimentação específica para fazer o tratamento contra o câncer. Então, por isso, esses valores são sempre liberados. Isenção e restituição do imposto de renda para quem é aposentado e pensionista do INSS. Isenção e a restituição é só fazer o requerimento na Receita Federal de isenção e de restituição, depois leva esse requerimento para o INSS e não vai pagar esses impostos. Também tem o direito à compra de veículo adaptado com a isenção dos impostos, ICMS, IPI e IPVA. Esses são mais alguns dos direitos. Até falei desses mesmos direitos na semana passada sobre o Outubro Rosa. Sobre financiamento imobiliário. Se aquela pessoa que é portadora de câncer de próstata fez um financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, pode ir lá requerer a quitação total do contrato do financiamento. O que acontece é que, se essa pessoa demonstrar, através de laudos médicos, através até de uma aposentadoria por invalidez, que a invalidez dessa pessoa decorrente dessa doença é total e permanente, os contratos de financiamento imobiliário, eles têm cláusulas que prevêem essa quitação em caso de invalidez total e permanente. Então, por isso, a importância de você se dirigir até onde você fez o financiamento para requerer essa quitação. Importante também destacar que esse financiamento imobiliário para requerer essa quitação, essa pessoa ela tem que ter adquirido essa invalidez depois de ter feito o financiamento. Então, tem algumas pessoas que já têm essa invalidez, fazem o financiamento e querem ir lá fazer essa quitação. Não, esse é uma cláusula, um requisito para quem descobriu depois essa invalidez. Então, por isso que é importante o laudo médico com as datas corretas para que vocês possam levar e requerer a quitação do financiamento. Em alguns municípios, para quem tem neoplasia maligna, câncer de próstata, tem o transporte coletivo gratuito, mas em alguns municípios isso está previsto na lei orgânica de cada município. O mesmo se aplica também sobre a lei dos 60 dias, que é a lei número 12.732 de 2012. A lei dos 60 dias, como eu também falei na semana passada, ela vem para destacar que o primeiro tratamento deve ser feito no SUS em até 60 dias.
Isso na intenção de que aquela doença ela não seja tão agressiva, ela não se agrave tanto por demora no tratamento. Então, teve o laudo médico ali atestando que realmente aquela pessoa, aquele homem é portador de câncer de próstata, então o primeiro tratamento ele tem que ser feito no SUS em até 60 dias. E logo depois, em 2019, veio a lei dos 30 dias, que é a lei 13.896, exatamente para acelerar ainda mais essa situação. Se há a suspeita de câncer, devem ser feitos os exames para confirmar o diagnóstico em até 30 dias. Biópsia, por exemplo, para que esse tratamento seja muito mais rápido, mais célere, para o tratamento ser feito e ter a chance de cura. Em 2001, tivemos... Sim, vontade. Com relação a essa lei dos 60 dias e a lei dos 30 dias, nós sabemos que o atendimento do SUS, infelizmente, ele é muito precário ainda. E eu posso falar porque eu tive um exemplo. Eu perdi minha mãe em janeiro, motivo de um câncer na bexiga. E nós tentamos, de todas as formas, no início, que nós suspeitamos, depois de uma ultrassom, que apareceu alguns nódulos, consultas, e não conseguíamos através do SUS. O que essa pessoa poderá fazer, tendo em vista que é negado uma coisa que é em lei? O que ela tem que fazer? O que ela precisa procurar? Qual órgão que ela precisa acionar para que esse direito garantido por lei seja atendido? Primeiramente, Heleno, como você bem destacou, é previsto em lei. Então, primeira coisa, procurou atendimento no SUS, procurou as secretarias municipais de saúde, não conseguiu realizar aqueles exames em tempo hábil, procura a Defensoria Pública para que seja feito um processo com pedido de liminar. É uma tutela de urgência, uma liminar, para que o judiciário conceda àquela pessoa os benefícios de ter esse tratamento conforme os prazos previstos em lei. Então, o pedido de liminar, ele vem exatamente para acelerar esses exames, esse tratamento, todo o diagnóstico. Olha que maravilha, porque eu vi ali que são diversos direitos que a pessoa portadora do câncer tem. Mas, com certeza, mais de 90% dessas pessoas, eu não tenho dúvida em garantir isso, que mais de 90% nem sonham que tem esse direito. Me arrepiei agora porque me revolta e eu mesmo não sabia desses direitos, da lei dos 30 dias, da lei dos 60 dias, e foi um dos fatores que com certeza agravou a situação da minha mãe e nós chegamos a perder. Por quê? Quando foi diagnosticado inicialmente através de um exame particular caro que nós pagamos e veio a pandemia, nós tivemos dificuldade em iniciar o tratamento. Se nós tivéssemos conseguido isso através da Santa Casa Rodrigo Ramalho, que é um hospital especializado em oncologia, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida agora que poderia até não ter curado o câncer, mas poderiam ter prolongado a vida de minha mãe. Então, é importantíssimo, por isso, cada vez mais eu me apaixono pelo quadro aqui, Explique Direito. Eu acho que foi maravilhoso a ideia da doutora Tássia, com o Álvaro e agora com a senhora doutora Amanda, porque são muitos direitos que a população nem sonham. Entendeu? Era necessário, e deixo aqui um desafio, que a OAB nacional, com as suas seccionais estaduais e municipais, possam ver de que maneira os próprios governos passem a divulgar esses direitos, que eu acho que é um dos grandes problemas, é a falta de divulgação. Parece que fazem, porque são obrigados, fazem a lei, mas não divulga para que não haja a utilização por parte da sociedade, porque dessa forma existe até uma economia e, digamos, de passagem, né? Vai para outras coisas o dinheiro do povo. Mas seria importante que a OAB pudesse encampar uma luta dessa para fazer com que os governos municipais, estaduais e federal divulguem mais as leis com os direitos da sociedade, porque, volto a dizer, tenho certeza que mais de 90%
não sabe desses direitos que tem garantidos através de lei. Exatamente, Heleno. Por isso a importância da gente ter essas campanhas mensais sobre Outubro Rosa, sobre Novembro Azul. Proposta. Isso. Nós temos campanhas de prevenção, entendeu? Que a gente possa ter também campanhas de informação, de fato, de direitos adquiridos pela sociedade. Isso. Inclusive, já falando aqui, entrando nesse assunto da OAB, destaco que a doutora Tássia sempre fala, informação é poder. E a OAB, ela é a casa do advogado, é a casa do cidadão. Então, a OAB ela tem sim também essa função de fiscalizar. Uma das propostas de doutora Tássia, que é candidata a OAB da nossa subseção, é exatamente isso, alinhar com os poderes essa situação de investigação, de cobrança, de sempre estar à frente dessas campanhas para que a gente possa levar cada vez mais informação às pessoas. Isso é realmente muito importante, Helena, muito pontual você ter feito essa observação. Inclusive, por isso que eu trouxe já seguido esse tema. Na semana passada, a gente trouxe Outubro Rosa. Nessa semana, a gente já trouxe o Novembro Azul. Eu sei que muita gente realmente não tem conhecimento sobre isso. E a rádio, nós sabemos que ela tem um alcance em diversos municípios. Diversas pessoas conseguem nos assistir, nos ouvir. Então, é muito importante a gente passar essas informações cada vez mais. Claro. Continuando, em 2001 foi instituída a Lei 10.289, que trata sobre institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Essa lei veio para promover campanhas, promover parcerias de conscientização, campanhas de conscientização, as parcerias com, por exemplo, universidades, para poder promover tratamento, e a obrigatoriedade de realização de exames pelo SUS, sempre a critério do médico, e trouxe também o serviço de atenção domiciliar. Um médico vai prescrever que aquele paciente portador do câncer de próstata precisa de uma atenção domiciliar. Alguns médicos, alguns profissionais da saúde vão até a residência dessa pessoa portador do câncer de próstata para oferecer serviços de fisioterapia, psicólogo, enfermeiro, médico. Então, essa lei veio também para trazer mais um benefício. Deixamos aqui destacado que, conforme informações do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada 40 minutos um homem morre com câncer de próstata no Brasil. É o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil. O primeiro é câncer de pele, o segundo é câncer de próstata. Então, por isso, sempre a necessidade do diagnóstico precoce. Exames de sangue, exame do toque são essenciais, são indispensáveis para a chance de cura. Procurar sempre um urologista, procurar sempre os medicamentos, os especialistas necessários para que seja feita essa cura. Só uma informação... Doutora Amanda, nós tivemos a explicação de todos os direitos. E a senhora está finalizando com uma coisa super importante, que é a prevenção. Olha, infelizmente, nós vivemos ainda em um país machista, nós vivemos em uma região do país mais machista ainda, o preconceito com relação que o homem tem em procurar um urologista e fazer principalmente o exame do toque, que é o mais preciso, é bom deixar claro isso, é o mais preciso, e eu já fiz algumas vezes e não tenho dificuldade, desde os meus 40 anos, que é aconselhado, chegou aos 40, meu amigo, comece a fazer. É o mais preciso. Nós podemos fazer o de sangue, existe a ultrassom também que você pode fazer, mas só o toque te diz realmente se você está legal ou não. Então, que a gente possa conscientizar cada vez mais, que os homens acabem com esse preconceito tolo. O número é assustador. Se você somar que a cada 40 minutos morre um homem com câncer de próstata,
neste país, se você somar esses minutos, essas mortes durante um ano, então eu vou botar aí no mínimo nós temos 24 horas, doutora. Se eu botar a cada hora, vai me dar 24 pessoas, correto? Se eu diminuir isso 20 minutos de cada hora, eu vou chegar na faixa de 30 pessoas, no mínimo, por dia, morrendo por preconceito, por não querer fazer um exame que é tão simples, tão rápido. É bobagem que dizem por aí, porque eu já fiz. Então, pessoal, se conscientize. Homens, é melhor a vida, viu? Pode ter certeza disso. Inclusive, vi uma notícia quando cheguei aqui na rádio hoje, e eu vou até passar para vocês. Para quem já assistiu aquela série que é em formato de documentário, Máfia dos Tigres, passa na Netflix, o protagonista, que é o Joe Exotic, ele tem como se fosse um santuário de tigres, e atualmente ele está preso, inclusive por ter arquitetado a morte de uma ativista. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata e já está em estado agressivo. Então, para vocês verem, uma pessoa famosa foi falado ontem, isso foi divulgado, e ele disse que está em estado agressivo e que, inclusive, ele está pedindo tratamento médico e pedindo que ele saia da prisão para poder fazer esse tratamento. Mas trago aí para vocês realmente esse autocuidado. Falei semana passada sobre o autocuidado das mulheres. E o autocuidado masculino é tão importante quanto. Se diagnosticado a tempo, tem chance de cura. Sim. Tem a chance de cura. Então, por isso que é importante fazer os exames preventivos, por isso que é tão importante sempre procurar o SUS, fazer os exames necessários para ter aí uma vida bem mais saudável, levar adiante com a sua família, curtir bastante. Ok, esse foi o quadro Explique Direito, com a doutora Amanda, sexta-feira, próxima semana, fica ligadinho, que sem dúvida nenhuma ela vai trazer mais uma demanda de direitos que a nossa sociedade tem que não conhece ainda. Então, doutora Amanda, que a senhora possa se despedir dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores e voltar na sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada a todos que ouviram o programa hoje. Procurem os direitos de vocês. Vou enfatizar mais uma vez, como a doutora Tássia sempre fala, informação é poder. Vocês já têm conhecimento dos direitos que vocês têm, então procurem, vão em busca dos direitos. Bom final de semana a todos, bom final de semana, Helena. Ok, esse foi o quadro Explique Direito. Não vou nem falar testemunhal, coisíssima nenhuma. Nós vamos direto agora para mais